Histologia vegetal, histologia humana, meu irmão, fuzuê danado nessa questãozinha 28, que vai nos dar a oportunidade, então, de, meu irmão, revisar inúmeros conteúdos importantíssimos para vocês aí que caem nos vestibulares. E aí cumpre muito bem o meu objetivo aqui, que de fato é, além do assunto da questão, é ampliar, cara, para que numa próxima prova, meu irmão, esse assunto caia, né, filho? Porque não vai cair exatamente a mesma coisa, vocês não são, né, nem louco de pensar que isso acontece. Beleza? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, vamos lá. O cara disse que tecidos formadores de vegetais e de animais são massas de células que exercem funções específicas nos organismos. Em relação ao tema, assinar a alternativa correta. Não trouxe nem um esqueminha, cara, para eu ir desenhando aqui, meu irmão, sentindo aqui a vibe da questão e falando de um bocado de coisa. Enfim, a gente fazer uma excelente revisão. Então o cara diz o seguinte, ó, que os tecidos vegetais de preenchimento, de sustentação e de reserva são divididos em tecidos meristemáticos primários diferenciados e não diferenciados, tá? Então vamos lá, cara. Primeiro o que acontece? Lembra que os tecidos vegetais, eles se organizam da seguinte forma, né? A gente normalmente vai organizar os tecidos meristemáticos ou embrionários, ok? Meristemáticos, né? A gente ainda trabalha com o meristema primário, ok? Primário e secundário, maravilha? Lembrem que o primário é comum a todas as plantinhas, beleza? Né? Você vai encontrar ele de fato no embrião, logo na plantinha ainda dentro lá da sementinha, aquela coisa fofa. E, meu irmão, a partir do desenvolvimento da planta, lembra que se mantém o meristema nos ápices da planta. E quando eu falo do meristema primário, pensa no mais óbvio possível, a distribuição deles no ápice do caule e no ápice da raiz, beleza? Então, trabalha a ideia de um crescimento o quê? Longitudinal, crescimento vertical, do jeito que vocês quiserem, né? Vulgo para cima e para baixo, que é o que toda planta, meu irmão, acaba fazendo, beleza? O secundário já não é comum a todas as plantas, beleza? O secundário a gente vai encontrar naquelas plantas que tem o crescimento diametral, beleza? Pensa naquela árvore gigantesca, filho, que tem que juntar, né, trocentas pessoas para dar um abraço nela. Então, essa planta ela tem um crescimento diametral. Então a gente envolve normalmente as gimnospermas, ok? E as angiospermas dicotiledôneas. Mas eu não vou também aprofundar mega ultra super, mas eu queria dar a ideia para vocês no seguinte lance, ó, que esse lance de meristema secundário, já que isso vai fazer daqui a pouco um pouquinho mais de sentido, tá? Numa das opções, tá? A gente vai trabalhar com a ideia do que chamaremos de câmbio. Câmbio vascular e o câmbio da casca, também chamado de felogênio. O que isso quer dizer? São as camadas de células, ou seja, de tecido, né, meristemático secundário, que vão dar origem a um tecido para o interior e para o exterior. Quando você pensa no interior e no exterior, você pensa exatamente o quê? Nesse crescimento diametral. Então, sempre vai ter um tecido crescendo para o centro, ok? E para fora, para o exterior, beleza? Para esse câmbio, que foi o câmbio, o câmbio mais interno é o câmbio vascular, vocês podem fazer um link bem legal desse assunto com o que rolou no Enem 2021, que surpreendeu muita gente. Porque que acontece? Esse miolo aqui da planta, tá, a gente chama de xilema, certo? Só que existe um xilema mais pro centro. Xilema sempre pro centro. Horrível esse macete, mas tudo bem, lembrem disso, tá? E que ele vai se afastando do câmbio, ó. Então reparem que aqui, fazer um azulzinho aqui, ó, mais próximo do câmbio, beleza? Olha que maravilha, tá? Tem um azulzinho. O que estiver mais próximo do câmbio é o que chamamos de xilema ativo, beleza? Esse xilema ativo, ó, xilema ativo,
a gente chama de alburno, ok? Alburno. E o xilema que está mais distante, beleza? Que é exatamente o cilindro central da plantinha, é o xilema, deixa eu botar aqui mais para cá, é o xilema inativo, beleza? E o xilema inativo a gente chama de... Opa, escrevi besteira aqui, que eu já estou antecipando a resposta. A gente chama de cerne. Ah, Vitão, a resposta aí da questão. Beleza? Então essa questãozinha 2021 tá aqui, ó. Tá? Bem importante para vocês assistam ela. Por quê, galera? O cerne, que é esse cilindro central, ele é importante na sustentação da planta e ele é importante também porque é o que nós comercializamos. É a madeira. Beleza? Então, a leitura da questão está nesse sentido. Agora, mais externo, para fora do câmbio, ok? Ó, o amarelinho é o que a gente chama de floema, para fora o floema, beleza? Então lembra que xilema conduz a seiva bruta e o floema a seiva elaborada. Maravilha? Bom, e o câmbio da casca, que é o filogênio, ok? Ele origina também para o centro, ó, vou fazer aqui listrado para não perder muito tempo, que é o filoderma, ok? Vai preenchendo o espaço. Ó. E a gente tem a parte mais externa da planta, que é aquele tecido com aspecto petrificado, que a gente chama de suber, que é a casca propriamente dita. Então, quando você for encostar na planta, né, na árvore, né, você está encostando no suber. Beleza? Tranquilão? Então, galera, essa é a ideia em relação a meristemas, tá? Então, na verdade, eles que originam esses outros tecidos, beleza? Então, por isso que aqui ele fez uma classificação bem equivocada, beleza? Então, os tecidos meristemáticos que vão originar, né, futuramente os outros. Maravilha? Bom, aí na B, o tecido ósseo possui um gel formado por polissacarídeos e proteínas. Cara, tecido ósseo, lembra o seguinte, vou puxar aqui ó, o link aqui, ó. Ah, que espetáculo. Quando a gente fala de matriz óssea, isso aqui é bem importante. Matriz óssea, lembra que a gente tem a orgânica e, como todo bom tecido conjuntivo, a gente vai caracterizar a presença de muito que? Colágeno, beleza? Que é proteína, beleza? Natureza proteica. E a gente tem a matriz inorgânica, que é até mais comentada. Rica em que, galera? Em cálcio e fosfato, beleza? E aí, vale a pena vocês assistirem esse vídeo aqui, né, que trabalha com a ideia dos hormônios, a calcitonina e do paratormônio, para regular, né, a quantidade de cálcio no sangue e trabalhando aí com o osso, que é a principal reserva de cálcio do nosso corpício. Maravilha? Então aqui ele botou de gel formado por polissacarídeos e proteínas, né, mas ficou faltando aqui relacionar também a parte inorgânica, né, principal, né, com cálcio e fosfato, né? Então as proteínas, né, principalmente colágeno, importante sim na composição. Beleza? Tranquilo? Galera, então assim, a gente vai sempre comentando, mas não deixem de assistir esses cards, cara, porque esses links eles são importantes, porque se tecido ósseo está nessa prova, a gente tem que pensar numa outra temática para tecido ósseo, porque pode vir novamente. Beleza? Mas dificilmente, como eu falei lá no início, né, a questão vai ser idêntica. Mas um link do mesmo assunto é muito provável. Beleza? Então se inscrevam também no canal, galera, dessa Força Professor, cara. A gente está aí, pô, arrebentando, né, questões de Minas Gerais, o UFU já tem bastante, agora aí é o MG entrando na jogada. Lembre que aqui já tem um trabalho bem forte para o Enem, ok? Uma playlist aí gratuita para vocês com mais de quase 200 exercícios,
beleza? A gente tem um canal de membro para o Enem, você pode ser membro do QBio, paga um valor pequenininho, e aqui o bom é que você não fica preso a plano nem nada. Se você não curtiu, você cancela e tu paga só o mês que você fez lá a inscrição, beleza? Cara, só vantagens. Maravilha? Então vamos lá na C de cuscuz. Os tecidos vegetais de revestimento e de proteção são respectivamente a epiderme e o súber. Nas plantas terrestres, o súber também evita a perda excessiva de água. Perfeito, está correto. Vamos pegar lá a folha, a anatomia da folha. Isso é importante, cara. Ó, né? Quando a gente pega a folha, lembra que a gente tem uma camada unistratificada, na maioria das vezes, uma camada só de célula. Beleza? Essa aqui é a epiderme superior da folha. E lembra que a gente tem a epiderme inferior. Na maioria das vezes, na inferior, é onde a gente encontra os queridíssimos estômatos. Ok? Então, pode ter na epiderme? Pode sim. Principalmente em plantas que não tem problema com a questão da água, mesmo tu tem estômago para tudo quanto é canto. Em cima, embaixo, no meio, na zona do agrião, enfim. Agora, lembrem que quando você vai pensando em locais mais áridos, a tendência é a diminuição do número de estômatos e a localização deles, principalmente aqui na parte inferior. Ok? Tranquilo? Então, lembra que nas plantas xerófitas a gente tem essa questão. Ó. Então, aqui tem epiderme inferior. E aí, cara, lembra que na epiderme superior a gente tem uma camadinha, ó, uma camada de cera. Essa aqui é a cutícula, ok? Então, lembra que a cutícula está a parte externa da nossa queridíssima epiderme. Quando você passa a mão na folhinha, parece que sai uma sujeirinha. Não é sujeirinha, é de fato uma cera. Beleza? Isso é importante também você relacionar. Por quê? É aquela brincadeira, né, gente? Eu falo com os alunos, cara. A gente vive num país bem quente, né? Com raríssimas exceções lá para o sul do país. Mas a tendência é pensarmos em adaptações de plantas que aguentam o calor. Então, normalmente, quando o cara pede adaptação, a resposta é o tipo de planta xerófita, né? Plantas de locais quentes. Então, qual o tipo de planta que tem a cutícula mais espessa? Xerófita. Qual o tipo de planta que pode ter a epiderme estratificada? Xerófita. Por quê? Porque tem que evitar a perda de água. Esse é o papo sempre. Beleza? Né? A gente vai falar súber, o súber mais espesso, planta xerófita. E também as plantas do cerrado, porque lembra que no cerrado também tem um outro fator que é importantíssimo em termos adaptativos para a planta, que é o fogo. Ok? Então, o súber, que é essa camada mais externa, ó, ela vai aparecer nos troncos e proporcionalmente na planta do cerrado, ele é mais espesso, ó, como se tivesse um chapocão aqui de súber que vai proteger os tecidos mais internos do fogo. Clássico, hein? Clássico é clássico e vice-versa, já diria o profeta. Então, galera, a organização ela pode ser feita dessa forma. Plantas que só têm crescimento primário, normalmente elas só têm a epiderme como tecido de revestimento. Plantas que têm o meristema secundário, que tem esse crescimento diametral, eles têm um súber também, que é importante aí, né, na proteção, ok? Tanto aí para perda de água, e lembre que também na sustentação da planta como um todo, beleza? Quando a gente fala de tecido de sustentação na planta, a gente fala de colênquima e esclerênquima, mas lembra que para sustentar uma planta de 20 metros, 30 metros, 100 metros, a gente tem um conjunto de tecidos que atuam na sustentação da planta. Pode botar o xilema, que a gente comentou, do cilindro central, e o próprio súber também ajuda bastante. Beleza? Então, só para a gente fechar, já que ele falou de tecido de preenchimento aqui, ó, na letra A, lembrem que é muito caracterizado aqui na folha, cara, ó, o parênquima clorofiliano, palissádico, esse mais próximo à epiderme, e o lacunoso aqui mais na parte inferior. Qual o sentido disso, Vitão? Ué, aqui em cima é importante que as células estejam bem unidas, ó, para aproveitar o máximo possível quem? A luminosidade. E embaixo é importante que seja lacunas, porque lembrem que pelo estômago também está entrando quem? Ó, o CO2. Ó. Então ele vai
se dissipando aqui, cara, né? E aí a gente aumenta a taxa de fotossíntese, beleza? E lembra que pelo estômago também, não pode esquecer de forma alguma, rola perda de água na forma de vapor. Falo de transpiração, ok? E a transpiração é importante para a manutenção do fluxo aí da seiva bruta, ok? Tranquilo? Teoria de Dickson, esse papo todo aí, que não dá para falar, senão a questão fica com 90 minutos aqui de vídeo. Beleza? Tranquilo, gente? Então a C tá certa. A C tá certa. Maravilha? Agora vamos ver o porquê que a D não tá legal. Muita gente, né, me perguntou o porquê não da D. Ó, o epitélio do intestino delgado é formado por uma camada dupla, aqui já lambuzou, e espessa de células poliédricas que atuam na absorção e no armazenamento de nutrientes. Galera, lembra que intestino, tá? É importante você relacionar as vilosidades e as microvilosidades, tá? Então lembra que o intestino, ele é cheio de morrinho. Vou deixar essa questãozinha aqui, ó, que fala bastante aí toda essa parte histológica do nosso queridíssimo intestino. Você vai visualizar bem melhor do que no meu desenho aqui. Então, a parede do intestino, ó, é cheia de morrinho, ok? Esses morrinhos são as vilosidades. Nessas vilosidades tem vasos sanguíneos que estão irrigando, é importante essa relação, porque de fato, estou falando de intestino, eu tenho que pensar em absorção. Maravilha? Agora, o epitélio que reveste esse cara, tá, é um epitélio simples. As células só têm uma camada e as células são alongadas, ó, com as famosas microvilosidades. Então, na verdade, né, a gente chama de célula prismática, né, em forma de prisma, mais alongada, tá, com microvilosidades. Só que é uma camada única, porque o alimento que foi, né, digerido ao longo do tubo digestório, ok? Ele vai cair aqui, ó, na circulação, beleza? Por isso que a gente tem bastante vasos sanguíneos passando pelas vilosidades. Beleza? Tranquilo, galera? Bom, então a D realmente ficou equivocada, o gabarito correto é a letra C de cuscuz. Beleza, gente? É isso. Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, cara, manda mensagem aí, a gente troca a figurinha. Valeu? Até a próxima.